Então, quero agradecer, primeiramente, entramos no ar aqui na página do Guardiões da Água, meu nome é André de Jesus. Eu quero agradecer do fundo do coração a Cecília Boal, a Silva Balestrin e o Arachane e o Marcelo, ambos de Guaíba e São Leopoldo. Eu queria agradecer primeiramente pela gentileza desse processo que se encerra hoje. Esse espetáculo encerra hoje, mas nós continuamos com os espetáculos de uma outra forma. Então é o último dia que nós estamos aqui e eu quero dizer para vocês que cada uma de vocês vão ganhar um presente aqui do educador, um presente muito necessário para essas vidas que virão na nossa pandemia, e cada um vai ganhar um por gratidão a esse momento de troca que nós tivemos nesses 1 mês e meio, praticamente, são 6 aulas, quase 1 mês e meio. Tá? Quero agradecer muito. Nós tivemos aqui bem incipiente começo de falar do teatro, das suas origens. Eu acho que caberia aula sobre cada uma das origens, porque os grupos contemporâneos utilizam muito dessas linguagens. Tá? E logo, logo nós identificamos que o Augusto Boal era a nossa grande referência do teatro brasileiro para o tipo de teatro que nós vimos praticando antes da pandemia, no terreiro do pai de Jair e também na escola pública, numa escola muito próxima, lá com jovens. E o teatro do Augusto Boal era muito do que a gente queria respirar junto com essas pessoas que pensam o teatro como uma ferramenta, até porque estão no espaço de resistência e de emancipação pessoal como os jovens, descobertas. Então fomos já direto ao encontro da história de Augusto Boal, da história dele como um todo, e aí conhecemos essa mulher maravilhosa, essa mulher espetacular, impressionante, que eu conhecia de longe, mas não conhecia profundamente, pelo menos nessa dinâmica de aula, como professora e como coringa, que é a Cecília Boal, que ambos equivalem-se na importância para o teatro, da ideia do Augusto Boal para o teatro, a ideia que ele pratica para o teatro, que é muito do que nós queremos praticar, né? Que sabemos que é difícil, mas queremos praticar. Cecília Boal, então já começaria te perguntando para te falar um pouquinho mais da tua experiência, lógico, a tua experiência que ela é muito grande, e porque tu também tem afinidades sanguíneas, que eu queria também provocar o Julião Boal para nós também dialogarmos logo, logo aqui nesse espaço de formação de teatro, o Julião Boal, e eu queria que tu começasse falando um pouco da experiência do CTO, dessa construção que é muito antiga, ela vem dentro de um projeto político muito interessante, muito importante, de educação, de emancipação de seres humanos, a partir de uma ferramenta que transforma vidas, que é o teatro, primeiramente. Mas está vinculado Augusto Boal na sua criação com vários outros agentes e atores da sociedade. E eu queria que tu falasse um pouco da construção, da criação desse espaço de formação e de política que é o CTO, por favor. Então, olha, eu queria saber quanto tempo a gente tem para cada pergunta, para responder cada pergunta. Porque para te explicar isso, eu teria que arrancar lá na história do Teatro Arena. Aí eu posso levar 2 horas para explicar. Porque eu acho que uma pena que associam as coisas. Estou escutando um pouco de para você baixar o som. André, baixa um pouquinho o som. Não, então, é impossível dissociar a experiência do teatro deprimido do teatro Arena, porque foi lá que tudo começou, na verdade, né? Na verdade, começou tudo na Penha Circular, quando o Boal tinha 8 anos, mais ou menos, que ele já se interessava pelo teatro e fazia teatro no bairro com todos os irmãos e com animais domésticos que tinha na casa, e ele conta isso nas memórias dele. Então, você vê, por que eu falo isso? Porque, paralelamente, uma pessoa de teatro, em geral, tem outras formações, pelo menos teria que ter. E, paralelamente a seu interesse pelo teatro, pelos grandes mestres de teatro, como Stanislavski e Brecht, né, o Boal sempre se interessou pelas teorias do Marx, não é? Ele se interessava por política e por Carlos Marx em particular. Então, ele estudou muito marxismo e, ao mesmo tempo, estudava muito teatro e estudou dramaturgia e também foi um diretor, e ele foi convidado para dirigir o Teatro de Arena, que era um teatro muito interessante em São Paulo, que já tinha uma ideologia, eram todos jovens que tinham uma ideologia bastante
definida, né, como o Guarnieri, Vianinha, todos eles, né? Alguns não tinham histórico na família, de famílias que se interessavam por política, mas a Vianinha, sim, por exemplo, né? Já o pai dele se interessava por política. Então, o Boal chega no Teatro de Arena e aí começam essas indagações, como é que o ator tem que se colocar, como é que um ator tem que ser, ao mesmo tempo, stanislavskiano na sua maneira de se identificar com o personagem e brechtiano, porque é necessário que haja um distanciamento entre personagem e ator, e que o público entenda isso, enfim. Não vou me estender muito sobre isso, porque não é a questão. Mas o Boal só começa a criar o teatro do oprimido a partir do momento em que ele perde o Teatro de Arena. Eu me pergunto o que teria acontecido se não tivesse havido uma ditadura e o Teatro de Arena tivesse continuado. Porque é importante dizer isso, e eu gostaria que alguém fizesse um trabalho de pesquisa, talvez alguém já fez, fazendo um paralelo entre a dramaturgia do Boal e o teatro do oprimido, sabe, assim, porque a partir do momento em que ele escreve as primeiras peças, e um grande texto dele, dos anos 60, que é a Revolução na América do Sul, você já vê aí a confluência entre as ideias políticas e uma forma de expressar essas ideias que quer comunicar com o público, e a utilização de uma linguagem muito popular, que é a linguagem do circo. E ele fala isso no prólogo da Revolução da América do Sul, que é uma peça para palhaços. Então, não sei se houve uma pesquisa, entendeu, sobre as formas de teatro brasileiras pela parte dele, se foi uma intuição, enfim, mas há um resgate na Revolução na América do Sul de uma forma muito popular que sempre marcou a dramaturgia do Boal. Depois o Boal escreveu Tio Patinhas, as obras de Boal, algumas, uma boa metade, é muito farsesca. Bem, então, só para andar rápido, porque todo mundo tem que falar e a gente não tem a noite toda, há um golpe em 68, como todo mundo sabe, o Boal foi preso nos anos 70, quando eu estava ensaiando uma peça do Brecht, para o Arena, e a gente é obrigado a se exilar depois, porque ele foi preso, e quando liberaram ele, porque ele passou por um processo, né, num tribunal militar, e não conseguiram provar nada, mas o Arena tinha um convite para o Festival de Nancy, um festival na França, e ele então argumentou, e chegaram muitas cartas e muitos pedidos de Sartre, de Arthur Miller, de todos aqueles intelectuais de esquerda daquela época, pedindo a liberação do Boal. Então, o tribunal concedeu, enfim, essa liberdade, mas falaram para ele que ele não ia ser preso 2 vezes, ou seja, ele foi ameaçado de morte. Ele teria ficado, porque o Boal sempre era de um otimismo fora do comum, a Silvia conhecer ele, e ele achava que nunca ia acontecer nada. Mas eu não sou brasileira, e eu não sou Boal, eu sou argentina, e ao contrário do Boal, sempre acho que vai acontecer uma tragédia, então eu fiquei muito insistente para que a gente não voltasse, não é? E como ele viajou, então eu fui embora para o meu país, para a Argentina, e ele, da França, foi me encontrar na Argentina. E foi aí que, com um grupo do qual participava um grande dramaturgo, hoje em dia, Maurício Cartum, do qual a gente montou 2 peças em São Paulo, recentemente, né? Eles começaram a trabalhar num grupo que trabalhava na rua, basicamente. Quer dizer, as primeiras experiências de teatro do oprimido foram experiências de teatro invisível. Experiência de teatro invisível no metrô, por exemplo, tem uma muito famosa que ele conta no restaurante, enfim. E também foi desenvolvida, então, graças a esse grupo de argentinos que tinha esse desejo de fazer teatro popular, teatro político e teatro na rua. Foi na Argentina, então, também, que o Boal escreveu o Teatro do Oprimido, que é um livro de um teórico. Foi realmente um livro de um teórico. Os outros já não são tanto assim, tão rigorosos, né? Porque o Boal é engenheiro químico, né? Então, alguém disse, eu acho que com razão, que essa disciplina, né, de ter estudado numa faculdade de ciências exatas, né, porque a química
isso, né, ciência exata. Depois ele fez um doutorado também em plásticos e petróleos nos Estados Unidos, porque senão o pai dele não bancava os estudos dele de teatro, pelo menos ele achava isso, né. O pai do Boal era um imigrante português, então ele tinha que ter um diploma, e se possível um diploma de doutor. Então ele foi ser doutor em plásticos e petróleos, que nunca usou esse diploma, mas foi aprovado, tanto é que ele tinha um doutorado. E então esse livro tem digamos, essa estrutura assim de um pesquisador universitário, né? E é um livro muitíssimo interessante, assim, eu acho que é um livro de base para ter em qualquer biblioteca de teatro. E ele, então, por causa disso, conheceu muitíssimo sucesso e já foi editado em mais de 90 países, 90 línguas diferentes. Continuam chegando pedidos de edição. Recentemente chegou um da Bulgária, chega da China, enfim. O Teatro do Oprimido se espalhou no mundo inteiro. E se pratica no mundo inteiro, mas a gente não sabe, não tem como conhecer todos os grupos que fazem Teatro do Oprimido espalhados pelo mundo. Tem na Ucrânia, enfim, tem tudo quanto é lugar. O mais conhecido da Índia, porque é um grupo que tem mais de 40 anos, mas tem grupos na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, que são já também antigos, né? Então, mas o primeiro centro do Teatro do Oprimido foi criado na França. Quando a gente passou a morar em Paris, um editor francês, que foi o editor dele, que era uma pessoa maravilhosa, Émile Kopferman, que trabalhava para Maspero, que era uma editora de esquerda da época, né, que foi criada em maio de 68 na França, propôs ao Boal um encontro com outras pessoas que faziam um trabalho político, mas em outras áreas, em área de saúde mental, nas áreas de educação, e que também publicavam na mesma editora. E a partir desses encontros foi germinando a ideia de fazer um centro que não era forçosamente um centro com atores, era um centro com pessoas que queriam usar o teatro para, enfim, para usar em outras disciplinas, como educação ou saúde mental, nas suas próprias áreas. E assim se criou o primeiro Centro Teatro do Oprimido de Paris, que deve ter, enfim, tido a duração da nossa estadia lá, uns 8, 9 anos. E depois, quando o Boal, enfim, quando a gente resolveu voltar para o Brasil, esse centro acabou, mas muitas pessoas que faziam parte desse centro continuaram fazendo o Teatro do Oprimido e continuam fazendo até hoje. E fizeram disso, assim, o seu ofício, a sua forma de trabalho e de ganhar dinheiro também, né? Porque tem um que trabalha muito em escolas secundárias, né? E trabalha muito bem, trabalha até hoje, um dos participantes. Enfim, então a gente vem para aqui a convite, volta para o Brasil a convite do Darcy Ribeiro, e vamos fazer essa primeira experiência nos CIEPs, com aquela ideia magnífica que teve Darcy Ribeiro, né, de criar esses CIEPs, onde existia em todo o CIEP os animadores culturais, que é uma ideia totalmente inovadora, revolucionária e dando para a cultura o lugar que ela tem que ter, né, na educação e na sociedade. Então, nós fizemos a primeira experiência lá, num CIEP que fica aqui no Rio de Janeiro, no Catete, e a Silvia participou dessa experiência. Mas, paralelamente, o Boal continuava escrevendo peças e montando peças, dele e de outras pessoas também, né? Nunca deixou de ser diretor de teatro e nunca deixou de ser dramaturgo. E, por isso, torno a insistir, se alguém pudesse estabelecer os vínculos entre a escrita dele como dramaturgo e as experiências dele de Teatro do Oprimido, acho que seria muitíssimo interessante e um serviço para o teatro e para a cultura brasileira, né? Então, não sei especificamente mais dos centros do Teatro do Oprimido, exatamente o que as pessoas gostariam de saber. Se gostariam de saber como funcionam, como funcionou o de Paris, do qual eu participei bastante, como é que se organizaram, enfim.
Ótimo, Cecília, maravilhoso. Vamos colocar outras vozes, inclusive vozes femininas nesse processo, que é um dos mecanismos da criação desse teatro muito intrigante. Eu queria que vocês duas fizessem esse bate-bola agora. Gostaria que fosse um bate-bola mesmo. Uma toca para a outra, dá uma mastigada nessa bola, a outra dá uma chutada, e a gente vai jogando, tá? Assim, porque eu queria que vocês falassem da experiência de vocês duas nessa criação do Coringa, nesse trabalho, nessa formação. Tu estava já terminando falando dos centros do Darcy Ribeiro, que me parece que conecta aí, e eu queria que vocês duas fizessem essa troca de coisas que vocês vivenciaram com o Boal e com a Cecília, e a Silvia entra na experiência que ela vivenciou. Pode ser? Falar um pouco de Coringa agora, falar um pouco da técnica mesmo, do exercício, da prática, das caminhadas. Mas eu posso te explicar como se originou a ideia do Coringa? Porque existia já na época do teatro de arena. Agora tá com ela. Existia na época do teatro de arena. O Boal já inventou o sistema. O zumbi é feito sistema Coringa, Tiradentes é feito sistema Coringa. E existe uma dramaturgia Coringa. Já no Arena, ele e o Guarnieri escreveram 3 peças com o sistema Coringa. Zumbi, Tiradentes e Boal escreveu Bolívar. Por quê? Porque eles queriam experimentar ao pé da letra, digamos assim, levar mais longe essa ideia do Freud, olha só, a psicanálise me atravessando, do Brecht, de que a personagem e o ator não tinham que estar confundidos. Então, uma possibilidade que eles pensaram é que vários atores fizessem o mesmo personagem. Por exemplo, o Zumbi é feito por vários atores, Tiradentes é feito por vários atores, e assim vai. Então, a ideia do Coringa, que ele depois levou para o Teatro do Oprimido, já estava nessa dramaturgia onde o ator era Coringa. Os atores eram Coringas. Não tinha um ator colado com o personagem. O personagem circulava, que era uma forma, sim, segundo eles, de conseguir que o público não se identificasse totalmente com o personagem, que pudesse ter uma distância crítica. É a ideia do Brecht, né, de base. Então, essa ideia do Coringa foi levada para o Teatro do Oprimido, mas ela já existia em outro contexto. Só queria esclarecer isso, caso alguém se interesse por fazer uma pesquisa. Desculpa, Silvia, me atravessei. Bom, assim, na verdade, assim, são tantas relações que a gente pode fazer, o tempo realmente é pequeno, são tantas histórias e tantas... eu tinha outras coisas para falar hoje, também de algumas notícias que eu li hoje ainda, que fizeram referência ao Teatro de Arena, mas vou falar sobre a minha experiência com Coringa. Então, eu tive essa felicidade de participar desse plano piloto da Fábrica de Teatro Popular, e eu me lembro, na época, o Boal, ele tinha acabado de fazer, estava fazendo um grande sucesso, né, desde o ano anterior, com a Fedra, né, com a Fernanda Montenegro, a Cássia Kiss, enfim, ficaram 2 anos em cartaz, eu acho, né, Cecília? E a gente, então, participou dessa fábrica de plano piloto, que tinha o Boal coordenando, e junto com o Boal trabalhando a Cecília e a Rosa Luísa Marques, que é de Porto Rico, né? Então, elas assessoravam, a gente fez 5 peças de teatro fórum, era muita gente, eram mais de 30 pessoas envolvidas, né, em trabalhos diários, e depois dessas 5 peças, elas rodaram pelos CIEPs do estado do Rio de Janeiro, então em várias cidades, a gente foi para São Gonçalo, a gente foi para Angra dos Reis, a gente foi em vários lugares da Baixada Fluminense, estreou no CIEP do Catete, então, ali... Então, em primeiro lugar, experimentar, estou falando da minha própria formação, como atriz de teatro fórum, né, toda a formação, toda a atenção às questões, a Cecília tem colocado, o Instituto Augusto Boal coloca algumas fotos dessa época, de outras épocas também, materiais maravilhosos que estão documentados, mas tem a gente ali, então a gente conversando, a gente mostrando, tem
uma foto que há pouco a Cecília colocou, que dá para ver, tá ela, a Rosa Luísa, tá o Boal, estão sentados, e eu sei o que estava acontecendo ali. Alguém tinha acabado de mostrar uma peça de fórum e estava sendo discutido exatamente a dramaturgia, enfim, a encenação e tudo mais. E eram essas pessoas riquíssimas, maravilhosas, nos ensinando. Depois, quando a gente rodou o CIEPS, quem coringava era ora a Cecília, ora o Boal. A Rosa Luísa, eu imagino que não, por causa do idioma, né, Cecília? Mas então, ora a Cecília, ora o Boal, então eu pude pegar, porque para mim assim, são os dois coringas mais maravilhosos que eu já vi em ação, né? E a Cecília com uma atenção específica, com um jeito de condução e de mediação, já falei isso para ela, assim, que a gente sentia que não deixava passar nada dos movimentos e dos suspiros da plateia para ver o que estava acontecendo e como é que podia se encaminhar. Vou dar um exemplo, você falou de mulheres, Cecília acho que nem sabe disso. Eu fui, já o CTO Rio, já na formação, eu fui na primeira formação, na segunda formação, teve um festival em Toronto, Festival Internacional de Teatro do Oprimido, e nos encontrou lá uma pessoa que estava morando nos Estados Unidos, a Roxana, que fez parte desse plano piloto. E ela mandou um abraço para a Cecília, e agradeceu muito, que disse, porque teve um tema que em 1986, que hoje em dia é difícil, era um tabu, que uma das peças foi sobre abuso, abuso sexual mesmo, estupro de criança, né, por um padrasto numa família, que eu me lembro que quando mostraram a primeira cena, a primeira vez, o Boal falou, mas isso aí vocês não viveram, porque tinha que ser de algo que as pessoas já viveram. E a Roxana, naquela época, eu não era desse grupo, mas eu me lembro do silêncio que se fazia nas plateias quando a gente mostrava. Imagina, em 1986, no CIEPS, para as comunidades. Fico arrepiada só de lembrar. Então, ela disse que foi graças a Cecília que essa peça foi montada. Né? Então, que ela era muito grata, porque ela participou desse grupo, em um tema, assim, que hoje é espinhoso, difícil, mas que não se falava, né, Cecília? Então, só de se mostrar aquilo, e do silêncio das pessoas, da coragem de se mostrar aquela peça, em 1986, nas comunidades, era lotado, né? Ficava lotado o local onde a gente fazia as apresentações. E conduzir, né? E conduzir o debate através do teatro que vinha depois. Né? Então, a Cecília e a Rosa Luísa deram assim, encaminhamentos muito interessantes como diretores e como coringas, como mostrar. Né? As peças, a gente circulava pelos CIEPs e eram pessoas de todas as idades assistiam. Era para a comunidade. Então, isso foi de uma delicadeza assim, ímpar. Isso é uma das coisas que eu admiro assim, num coringa. Conseguir conduzir de forma que realmente algo ali aconteça, né? Então, esse é um dos exemplos. Isso foi uma parte da formação. Teve uma outra parte da minha formação como coringa, que foi quando acabou o plano piloto, a gente, no ano seguinte, a gente ia aos sábados no CIEPS para mostrar as peças de teatro fórum para o Boal e para a Cecília. Então, os coringas mostravam e a gente entrava em cena, então era tanto analisada as peças que cada um tinha feito nas suas comunidades, nos seus CIEPs, quanto a própria coringada, quer dizer, aquelas pessoas, eu vi o Boal e a Cecília formando coringas, quer dizer, dando toques específicos de como se conduzir, de como facilitar o diálogo e por aí vai. E aí esse contrato ele foi rompido, né, porque o Darcy Ribeiro não ganhou as eleições, quem ganhou foi o Moreira Franco. Então, lá pelas tantas, eles estavam trabalhando e já não tinha mais a continuidade do projeto. E eu me lembro que a Cecília ainda continuou um bom tempo indo aos sábados lá para nos encontrar, dando essa formação. Né? Então, foi um outro momento. Né? A formação de coringa. E o outro momento foi quando a gente criou o Centro de Teatro do Oprimido do Rio, daí um pedaço do grupo dessa época. E o Boal, a gente fazia as oficinas, a gente combinava na casa deles, ali na sala da casa deles, os exercícios e tudo, e eu me lembro da gente fazendo os exercícios, a gente ministrando os exercícios e o Boal no fundo da sala andando, era muito... e depois a gente discutia separado, assim, num outro momento, isso. Então, assim, foi uma formação muito cuidadosa,
né, muito cuidadosa, muito atenta, e é isso aí, eu acho que é uma mistura, assim, de conhecimento, de sensibilidade, de escuta, de mediação. Eu sou super grata, assim, é uma experiência, assim, muito forte. Imagina que eu tinha 21 anos, 22, assim, para mim, foi muito significativo. Mas o grupo era muito bom também. Tinha muita gente interessante. Sim. Marcelo e Arachane gostariam de fazer um bate-bola com as Coringa sobre esse tema de Coringa, se vocês já tiverem experiências. O Arachane acredito que sim. O Marcelo também tem experiência de teatro oprimido. Querem bater uma bola sobre como é que vocês construíram as formações, perguntar, fazer uma troca de experiência? Podemos... Arachane, queres falar um pouco mais sobre a tua experiência? Depois eu coloco a minha aqui. Pode ser? Tá sem som. Tá sem som. Arachane tá sem som. Marcelo, começa tu, Marcelo. Tu pegou a então, bola. Tá, então vai com a bola, Marcelo. Joga a bola. Então tá, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos e todas. É um prazer novamente estar participando da aula, né, André? Muito obrigado pelo convite. E aqui está junto com a Cecília Boal, a Silvia e o Arachane, é algo indescritível, né? Muito obrigado por esse momento, né? E dar boa noite a quem nos acompanha também, né, pela internet. E eu ouvindo a Cecília e ouvindo a Silvia, eu fiquei pensando, principalmente na fala da Cecília, quando ela diz, né, se não houvesse a ditadura, o que seria? Será que teríamos todo o processo do TO, né? E eu fiquei pensando, pois é, e essa pandemia, né, que nos faz fazer teatro pela internet, o que vai ser depois, né? Eu tenho 4 grupos de teatro de oficina hoje, mais um elenco, que eu acho que esse ano nós não vamos nos tocar novamente, porque se as aulas, né, normais das escolas estão suspensas, e aqui nós falamos do Rio Grande do Sul, com o inverno, não deve voltar antes de agosto ou setembro, o que será do teatro, né? Então eu fiquei pensando assim, muito, né? Se não houvesse a ditadura, será que eu teria toda essa formação de teatro, né? Porque eu inicio no teatro fazendo teatro como, é aquele monte de figurino, luzes, o palco maravilhoso, e de repente eu me deparo com um movimento popular, onde eu vou para a periferia e encontro, né, o Boal e encontro o Paulo Freire nos escritos e na prática, e aquilo me mostra que a gente tem um outro olhar, um outro teatro possível, né, onde o que a Silvia traz ali, né, que faz com que as pessoas sejam protagonistas do seu dia a dia. O teatro do oprimido possibilita com que quem não tem voz possa ter voz, quem não tem vez possa ter o seu momento no palco, né? E quem é esquecido possa se tornar sujeito. Isso é o teatro do oprimido, né? Quando a Silvia fala das experiências, né? E eu lembro muito de 3 experiências muito fortes, assim, para mim, com a questão do teatro do oprimido e o Boal. Claro, a primeira é quando eu me deparo com a prática do teatro do oprimido no início do meu grupo, que é o Teatro Geração Bugiganga, onde a gente vai para um bairro chamado aqui em São Leopoldo, que é a Vila Antônio Leite, né? Hoje a gente tem escolas, mercados, asfalto, sinaleira lá, mas na época nós tínhamos o chão batido, uma igreja em construção de pedras, né, que não tinha nem janela, e nós reuníamos as crianças e os adolescentes para fazer teatro. E aí nós conseguimos um projeto onde nós compramos uma Kombi, isso era 1994,
E a Kombi era uma Kombi 1976, né? E não tinha nem trinco na porta, mas era o valor que a gente tinha do projeto, foi o que deu para comprar. E a gente podia ir, vir e levava a gurizada para tudo que é lado. Hoje a gente não poderia fazer mais isso, mas na época era a forma de se transformar em sujeito. E ali foi o primeiro momento assim extremamente forte. O segundo momento prático foi quando a gente, né, nos nossos devaneios de jovens adultos, eu tinha 24 anos, eu acho, 25 talvez, 24, e a gente decide que nós vamos ter uma sede do Teatro Geração Bugiganga. E a gente vai numa imobiliária e aluga um lugar. No primeiro mês a gente ficou, tá, e agora tem que pagar o aluguel, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, e foi desesperador. E eu estava com alguns livros, montando uma aula, uma noite, assim, minha esposa estava grávida do nosso filho, e eu escrevo uma carta para o Boal, né? Me lamentando, falando do trabalho, né? É mais daquilo assim, mais por uma coisa assim, alguém pode me escutar, e se alguém pode me escutar é o Boal. Mas jamais imaginava que ele iria responder, né? Aí eu acho que uns 15, 20 dias depois, porque hoje não era internet, é livro, era correio, né? Chega uma encomenda. Mas como assim encomenda, né? E eu abro e é um livro do Boal, que era o Aqui Ninguém é Burro, né? Que ele escreve em função de quando ele foi vereador, né? E no dia seguinte chega uma carta do Boal, né? Escrita à mão por ele, falando da experiência, de como tinha sido muitos momentos para ele e tudo, e para o teatro do oprimido, para a família, a questão do exílio, que os percalços aconteceriam, mas o teatro permaneceria vivo porque a gente fazia ele acontecer. E aquilo foi fundamental para que, né, a gente pudesse dar sequência. Depois, 2 momentos de espetáculo, né? Porque daí a gente trabalha com o teatro do espetáculo em si, e a gente monta em 1998 um espetáculo chamado Um Coração Não Bate Mais, que vai na linha do que a Silvia falou, né? Nós falamos em 1998 sobre a questão das drogas, não sobre o abuso, né? Mas sobre a questão das drogas. E aí falava sobre a maconha, falava sobre a cocaína, o tráfico, o traficante, a dependência, a morte, o assassinato do jovem, e depois disso a gente discutia com a plateia e buscava, né, não com toda a perspicácia, porque a minha formação do TO não era tão grande, mas a gente fazia os experimentos da coringagem dentro das limitações. E aí a gente fez uma reapresentação desse espetáculo quando o nosso grupo fez 20 anos agora, e as pessoas se acharam aquilo muito impactante. Na década de 90, falar sobre as drogas era muito importante e a gente tinha uma certa liberdade, apesar de ser chocante. Hoje, as pessoas pouco falam sobre a droga e parece que cada vez que tu fala menos, mais fica em evidência. E o espetáculo, né, fazia um circuito na região aqui de Porto Alegre, do interior, né, nas escolas, a partir da 6ª série, ensino médio, EJA, e o debate muito, muito grande, né? E depois um trabalho sobre inclusão no ano de 2000, 2001, 2002, chamado Um Livro em Branco, onde a gente tinha uma parceria com a Igreja Luterana, a ESLB, a Igreja Luterana de Confissão Luterana do Brasil, e nós rodamos, assim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, com esse trabalho de inclusão. Na época não havia nem... Essa palavra inclusão era algo distante, né? Mas a gente levava o trabalho de ter as crianças com deficiência, né, no processo de escola, de achar escola, e durante o espetáculo havia, assim, um momento do debate e da participação, da entrada do público dentro do espetáculo, como é a questão da coringagem, né? E isso foi muito marcante, né? Para que depois, durante esses últimos períodos, a gente utilizasse o TO como um instrumento de oficina na formação dos nossos estudantes de teatro, né? E sendo base teórica para o trabalho dos nossos espetáculos, né?
Então, assim, em linhas gerais, porque se a gente começa a falar da história, né, e eu observei isso, né, ouvindo a Cecília e a Silvia, eu até anotei aqui, é a história do teatro brasileiro, e isso, fazer parte desse momento, assim, para mim é extremamente importante, né, e vai ficar, para mim, a história poder ter tido esse momento de construção a partir dessa aula proposta aí pelo André. Né? Vou passar a bola aí para o Arachane, para ele trazer as experiências dele lá no TO em Guaíba. Então. Boa, Marcelo. Boa ilação aí sobre a experiência em São Leopoldo. Isso é importante, Cecília e Silvia, que nós temos uma região metropolitana muito diversa nas suas histórias teatrais. Porto Alegre é o grande boom de produção teatral, acho que ela na universidade está muito próxima, e por estar os grandes equipamentos públicos todos distribuídos num eixo de 3 quilômetros, porque Porto Alegre não tem equipamentos públicos na periferia, só tem num eixo de 4, 6 quilômetros. São os teatros, são as salas de ensaio, são os estúdios que os grupos alugam para ensaiar e montar suas peças. Mas a região metropolitana, nos últimos 10 anos, com alguns governos progressistas, mais diretamente em São Leopoldo, e conseguiu equipar alguns espaços. Aí em São Leopoldo era uma biblioteca antiga, e aí o prefeito Arivanazzi fez um teatro, construiu um teatro aí. Entende? Então, assim, aí pode possibilitar e possibilita uma produção teatral um pouco mais consciente da sua possibilidade de transformação social, tá? Então, esse é um olhar que nós queremos aqui também com o Instituto Augusto Boal, abrir muitas portas para a gente poder fazer algum tipo de formação mais estética, não tão militante, também importante, mas mais estética, na formação desses jovens que estão nos grupos, que estão circulando, mas me parece que ainda não tem um link que nos possibilite ir mais a fundo em Paulo Freire, ir mais a fundo em Marx, e mais a fundo nessa ideia de um teatro político, que ainda aqui na região ainda é um pouco difícil falar sobre isso. Tá? Eu queria fazer esse gancho. Arachane, tu vai ter que abrir teu microfone, porque eu não consigo aqui. Se tu não consegue aí, provavelmente tu tá sem a fala. Então tu vai ter que fazer uma mímica aí, um teatro mímica, que é muito conhecido, muito famoso, o teatro mímica. Ó, tu abriu teu microfone. Bom, agora tu tem também a fala, a mímica, o corpo, tá contigo a bola. O teu microfone tá aberto, mas não tem som, Arachane. Por que não tem som? Tava tão bom o teu som antes com a Deia. Teu microfone tá aberto, agora tu fechou de novo o microfone, agora abriu, mas tem que ter som, tá sem som nenhum. Como se tivesse abaixado. Quem sabe, Alexandre, tu sai da sala e entra de novo. Talvez isso possa auxiliar. Boa. Cecília, vamos dialogar com o Marcelo aí. O Marcelo trouxe experiências interessantes sobre as intenções de Augusto Boal. Vamos dialogar, Silva, vamos dialogar com o Marcelo nessa perspectiva de quanto as coisas se parecem tão próximas, mas elas também podem ser tão distantes, né? É uma cópia dessa carta. Aí, viu? Viu só? Marcelo, você faz uma cópia e escaneia e manda para mim. Não, verdade, porque nós guardamos toda a documentação relativa a Boal e fizemos um banco de dados na internet que vocês podem consultar e que realmente está muito bem organizado por uma amiga minha que é uma profissional no assunto e que fez esse grande serviço de pegar toda a documentação que tinha na casa e colocar no banco de dados na internet para quem está pesquisando a obra do Boal. Então, o livro, sabe, Cecília, o livro, ele aconteceu daquelas coisas de alguém pegou, acabei emprestando e ele, né, é uma dor que eu tenho que eu não sei onde ele está, porque tem a dedicatória do Boal, né? Mas a carta, sim, a carta está guardadinha aqui, junto com aquelas
fotos de criança do bebê, né? Junto com aquelas coisas mais importantes da gente, a carta tá ali. Né? Vou fazer O Arachane vou mandar sim, vou fazer o escaneamento dela e vou te mandar. Voltou? Isso, Arachane, queremos te ouvir, porque dos nossos atores é o único que ficou sem a fala. Então a gente quer que os atores também expressem o seu pensamento a partir da fala. A tua expressão ela é muito bonita, a tua expressão ela é linda. Inclusive está com uma imagem maravilhosa aí em Guaíba, viu? Uma imagem muito boa. Tá? Vale. Mas nós queremos te ouvir, o Comparsaria Teatro Popular aí, de uma experiência de mais de 10 anos. É uma experiência maravilhosa em Guaíba, uma cidade muito pequena aqui, da região, que mantém um grupo de teatro do oprimido. Fala para nós um pouco aí, Arachane. Eu começo fazendo teatro para manifestar um momento político, né? Eu nem tinha praticamente experiência, né? E aí no processo alguém me passa os escritos do Boal e eu começo a se interessar bastante, né? Essa forma de teatro. Aí algumas oficinas que me passam alguns exercícios de Boal, assim, aí eu vou ficando apaixonado, né? Aí teve uma amiga que me deu técnicas latino-americanas do oprimido, né? Foi embora de novo. Em 99. E aí eu me inscrevi, né? Mas eu não vou conseguir fazer essa oficina. Tinha um monte de gente já da área de teatro aqui. E eu tinha pouca experiência, né? Num grupo de teatro de rua. E, fiz a cartinha lá e aí minha carta de intenção passou e, que era uma festa, né? Que eu ia conhecer uma pessoa, assim, interessante, né, no teatro brasileiro. E quando ele fez, aí demarcou que eu não queria fazer outro teatro que não tivesse essa questão da questão social, né, a questão da crítica social. E a partir daí, e várias coisas que eu aprendi lá no curso e desenvolvi, né, a questão de fazer a própria dramaturgia, todo esse processo que o Boal, né, colocava, que não é importante só atuar, mas todo o processo é importante, né? E me marcou bastante, né? E com o tempo, né, eu vi das pessoas que tinham feito aquele curso que elas não deram assim prosseguimento com um trabalho específico, né, de teatro do oprimido. Aí eu me lembro de falar assim com o Velusa, né, que agora está na Alemanha. Eu digo, tem que fazer alguma coisa aqui, né? E aí ele começou em Porto Alegre e eu fui para a periferia, né, Porto Alegre e aqui Guaíba, né? E aí fazendo aqui em Guaíba assim umas meninas, foi um sucesso aqui, até o Ministério da Cultura, né? Assim, fez ela circular aqui no estado, assim, né? E foi muito importante. Até a gente depois fez uma peça que quando eu participei, né? O Boal dirigiu essa peça. Os outros atores até disseram, não, pode usar, né? Essa peça, que era uma história dentro de um ônibus, e que a culpa, né, o oprimido era o negro trabalhador lá que recebeu toda a culpa de um roubo, né, no ônibus, né? E foi por aí, né? Aí foi o começo, assim, né, de fazer a questão de Coringa, né? Fiz outras 2 formações com CTO e aí essa questão de Coringa, mas eu gostaria de ter formações constantes, né? Gostaria da gente trocar bastante aqui no estado, né? Eu acho que todos que têm alguma experiência, a Silvia, que também é uma ótima condutora de Coringa, aí, né, podia a gente ver e fazer grupos de estudo. Eu acho que muitas coisas a gente pode, de repente, começar por aqui e bolar, né, para reforçar. É importante nesse momento atual, né, mas também é importante, muita gente estuda, né, Boal e quer conhecer e quer utilizar desse método, seria muito importante, né. Eu vou fechar meu microfone para vocês falarem aí. Pode falar se quiser, sim. Muito legal, muito legal. Nós já estamos chegando aí ao fim,
do nosso teatro, porque o teatro sempre tem um fim. Inclusive, uma professora minha me disse que, inclusive, as peças têm um fim. Essa coisa dessas peças centenárias aí. Bom, eu fiquei até meio intrigado. Tem uma peça em Porto Alegre, no Brasil, que está, sei lá quantos anos, a peça mais antiga que existe no Brasil, em São Paulo, que eles estão desde que nasceram achando essa peça. Enfim, aqui em Porto Alegre tem umas coisas assim. Mas a minha professora disse que não, que o teatro também tem um fim, a peça também tem um fim. Isso é o rito do teatro. Eu não sei, eu conheço muito pouco. Mas eu queria deixar para os meus amigos convidados e para a Cecília um beijo. Essa mulher me deixa meu coração muito mais contente e alegre nesses dias de tão solidão nessa quarentena. A Silvia é minha professora, né? Me convidou e eu estou muito entusiasmado com esse teatro invisível que ela está me dizendo que é possível. É minha professora e eu adoro ela de paixão. O Marcelo, que é uma referência em São Leopoldo, na região toda do Vale do Sino, desse Rio Grande, essa região do Vale do Sino, no Teatro Bugiganga. Eu já me considero um bugiganga, na realidade. Sou um ator bugiganga. O Marcelo ainda não conseguiu me colocar em uma peça, mas logo vai me colocar em uma peça, tá? O Arachane eu conheço desde sempre da Terreira. O Arachane é um ator de rua, né? Um ator que transitou em muitos movimentos de rua e ambientalista, que é um tema também que eu teria que falar bastante aqui, que é o tema ambiental. O Arachane tem uma pegada muito... O espaço lá do Bigual em Guaíba é uma referência para isso, gente. A construção ambiental, a construção social ambiental que eles têm no espaço como vida, isso é uma coisa muito importante também para o teatro. E o Bigual tem isso. O Bigual, eu posso estar falando que é um espaço, os grupos têm os seus espaços. Isso é uma coisa muito importante para o teatro que a gente faz. Porque precisamos de um lugar para ensaiar, não é um teatro estatal, é importante, mas um grupo independente como é a Comparsaria, o próprio Bugiganga. Eu deixaria para todas uma seguinte questão que o nosso convidado, nosso ator principal aqui que encerrou o nosso espetáculo, nossa atriz principal, nos trouxe, que eu queria que vocês fizessem um comentário, que é essa função crítica e social do teatro. Eu queria que cada um pudesse falar um pouco, a gente tem tempo, é a última aula, a gente tem aqui praticamente um espetáculo de teatro de vivência do Ainhoa, de 5 horas de espetáculo, nós temos esse período hoje, não bem isso, mas enfim, quase isso. Mas queria que vocês fizessem, por fim, um comentário pessoal de experiência sobre isso, que é um teatro que é crítico e um teatro que é social. A gente ainda tem essa utopia no Brasil como um todo, ou ainda essa utopia ela está cada vez mais se esvaindo por esse sistema que está aí instalado no governo? Não pode, o silêncio não pode. Quem começa? Eu acho que a gente... Renan, você faz logo uma pergunta dessa para a gente encerrar. Assim. Não é simples, mas assim, certamente o que a gente está vendo, por exemplo, agora nesse momento, seguindo o que o Marcelo falou, nesse momento de pandemia, que a gente está conseguindo criar e se juntar e se conectar na forma que está dada, na forma possível, né? Eu acho que um pouco eu me emocionei muito com a carta do Boal pro Marcelo, porque essa generosidade era uma marca, né? Do Boal, da Cecília, é da família, na verdade, mas é interessante. E esse otimismo, né? Mas um otimismo de realizar, né, Cecília? Não um otimismo só de sonhar, né? De quem estava sempre de acreditar nas possibilidades de realizar e nas possibilidades coletivas, né? Então, eu acho que a gente está exercendo isso aqui, estou muito feliz, assim, dessas conexões, a gente poder estar perto, quando a gente estaria fazendo outras coisas, por exemplo, né? Então, a gente poder estar usando o que está na nossa mão. Mas eu não queria que a Cecília que a gente acabasse sem a Cecília responder aquela pergunta que ficou lá da participação política do Boal na LN, né? Do Marighella e tal, do Boal, enfim, que foi uma das perguntas. O Boal não escreveu sobre isso, do Marighella, né? Mas vocês sabem, né? Alguém leu o livro? É um livrão. Então, o que coloca o autor, que esqueci agora o nome, se alguém souber, por favor, diga, é que Marighella também era uma pessoa muito inteligente. Marighella também nunca tinha pego numa arma. Isso quem me contou foi o filho dele.
Ele era um político, né, que tinha sido eleito, ele era deputado. E chegou no momento em que ele achou que esse não era o caminho. Era um momento também que na América Latina existia Che Guevara, Cuba, enfim. Também o exemplo do Vietnã, que foi muitíssimo importante. E surgiu essa ideia em muitos países da América Latina de que seria possível tomar o poder, digamos assim, através da luta armada. E foi uma utopia que não deu certo, custou a vida de muitíssima e muitíssima gente, como você sabe, gente idealista, gente jovem, enfim. Mas, enfim, foi uma tentativa. O Che perdeu a vida na Bolívia, enfim, são questões como para outro debate, se ele devia ter ido para a Bolívia ou não, porque foi uma ideia um pouco maluca, aquela, né, com 17 pessoas, enfim. Enfim, não sei se o Che precisava ter morrido ou se teria feito, teria tido uma função mais importante na sociedade, permanecendo por mais tempo vivo, né? Mas, enfim, são utopias e gente que é muito idealista, e eu acredito que o Marighella pertencia a essa categoria também, né? Então, o que essa organização, porque teve várias no Brasil, tinha como característica também, era uma proximidade com os intelectuais e os artistas, que eles usavam como embaixadores, na verdade. E foi a esse título que eles se aproximaram do Boal, e Boal topou essa função, né, de embaixador, e basicamente ele realizou uma viagem em nome da organização do Marighella, e foi essa viagem que custou a prisão do Boal, né? Foi por causa dessa viagem que ele foi preso. Mas eu acredito que o Boal nunca se arrependeu, e um dos orgulhos do Boal foi nunca ter aberto a boca durante a tortura e durante a prisão, e ele tirou, acho também, para ele, lógico que a prisão e a tortura não são uma boa experiência para ninguém, eu pessoalmente não aconselho a ninguém se arriscar a ser preso e torturado, mas ele sempre conta no livro, né, no Milagre no Brasil, que ele era muito amigo de Leni Guariba, que pertencia a outra organização, né, ela era ligada à Lamarca, mas ele encontrou com ela na prisão, no DOPS de São Paulo. Quer dizer, encontrar não encontrou. Ela escutou a voz dele, quando ele estava sendo chamado para um interrogatório, que vocês sabem o que isso significa. E que ela falou para ele, Boal, aqui tem que ser mais brechtiano que stanislavskiano. Então ele entendeu que não podia falar a verdade, mesmo que quisesse, que não podia entrar naquele jogo do policial bom e policial mau. E ele conta essa cena, né, do interrogatório dele em vários livros, assim, no Milagre do Brasil, tem essa cena em Torquemada, né, na peça de teatro dele, e ele retoma essa cena nas memórias dele, no Hamlet, o Filho do Padeiro. Então, essa era a relação dele com Marighella. Eu imagino que ele acreditava nessa proposta naquela época, porque, obviamente, essas pessoas não falavam nem com a família, e eu não sabia desse vínculo que ele tinha com Marighella naquela época, fiquei sabendo depois. O que sim era, enfim, um hábito na minha casa era aparecer gente, como Toledo, que era uma pessoa adorável, que era o segundo de Marighella, como assim chamado Velho Frate, que estavam sendo perseguidos pela polícia e iam dormir na nossa casa. Então, essas pessoas apareciam, eu achava encantadores, esses homens particularmente, e eles ficavam lá, e não se falava por que razão eles estavam lá. Porque era um risco para todo mundo, né? Eles eram clandestinos naquela época. Bom, mas então é isso, sim, eram pessoas que arriscavam a vida por seus ideais. Se você me pergunta se essas pessoas ainda existem, eu acredito que sim. Existem no teatro e existem em tudo quanto é lugar. E eu acredito que agora, por exemplo, durante a pandemia, tem muitos médicos que estão sendo realmente heróicos, né?
mulheres com crianças pequenas que poderiam pedir uma dispensa por essa razão e não pedem, e fazem plantões um atrás do outro. Vocês viram nessa médica que há poucos dias foi agredida no Rio de Janeiro porque quis interromper uma festa em pleno Covid e teve o joelho quebrado. Enfim, uma mulher que vinha de um plantão e que ia ter outro plantão na noite seguinte, né? Uma mulher, me chamou a atenção, assim, o tamanho dela, né? 1,50 m, pesava 45 quilos. E aí, uma guerreira, né? E são, enfim, pessoas que dificilmente são reconhecidas, né? Enfim. Não sei se respondi a pergunta. É emocionante ouvir a Cecília, ouvir a Silvia, como eu já disse, né? E sobre a questão do teatro crítico e social, né? E eu vejo esse exemplo, que eu vi também essa reportagem da enfermeira, né? Nós amanhã aqui em São Leopoldo iniciamos a terceira entrega de kits de alimentação para as crianças das escolas mais vulneráveis aqui da cidade, né? Que é uma ação justamente porque as nossas aulas estão suspensas e a gente precisa garantir que as pessoas sigam vivendo, sigam tendo a vida, sigam tendo a esperança. E se as pessoas não tiverem o que comer, isso não acontece. Então a gente, né, nós temos uma rede com quase 30 mil alunos, né, e amanhã a gente entrega, então, né, 13 mil kits de alimentação para essas famílias, né, mais vulneráveis, para que essas possam continuar vivendo, né? E eu acho que o teatro crítico e social, fazendo uma ligação com esse continuar vivendo em defesa da vida, né, é se sentir vivo. Quando tu faz o teatro e tu te sente vivo, né, tu tá fazendo a diferença. E aí eu vou um pouquinho mais além, porque às vezes tu fazer um teatro que não tem uma crítica e não tem uma questão social dentro da sua ação, né, pode fazer tu te sentir vivo, tu te sentir realizado, mas a gente tem que entender que esse se sentir vivo, né, é quando tu faz a diferença não só para ti, mas ao outro, né? E isso é fundamental, né? Porque quando a gente faz esse enfrentamento, né, a gente arrisca a vida pelos nossos ideais. Nós estávamos montando uma biblioteca nova aqui em casa, porque com essa história de lives, né, tem que ter um cenário bonitinho, né? Mas o meu filho que faz TO, que é o multiplicador do TO, tá numa live agora também, então ele tá usando o espaço e eu tô aqui no outro espaço, né? E a gente montando isso no sábado, aí pegamos vários livros e aí aí minha esposa disse: "Nossa, tem uns livros aqui que se, né, chegarem aqui num outro momento, a gente vai ser tudo preso, né?" Aí lembrei do que a Cecília falou, né? A gente que se vivia numa época em que tudo era muito mais perigoso, mas não deixa de ser hoje também, né? Então, no momento em que a gente faz um teatro que faz a diferença na vida das outras pessoas que estão atuando, que estão assistindo, que estão nos acompanhando, vale a pena fazer o teatro com essa identidade crítica e social, né? E aí, puxando uma frasezinha lá do Boal, que a gente usa muito, que é: o ser torna-se humano quando descobre o teatro. Quando tu descobre o teatro verdadeiramente, ninguém mais segura a transformação da sociedade. É isso, gente. Obrigado. Quem pega essa bola, ou a gente vai encerrar esse espetáculo, porque o fim sempre é o começo de tudo na vida. Sem fim não existe começo, então a gente está chegando ao nosso final.
algo mais para ser dito, que já foi dito, gente? Para mim, eu deixaria a última pergunta para a Cecília, que já que a Silvia provocou as perguntas que ficaram, eu queria que a Cecília falasse, e eu vou provocar porque agora é o momento de fim, é o momento de desbravar um pouco a nossa zona de conforto, tá? Eu quero que a Cecília não falou, né? Sim, mas o Alexandre pode falar. Eu só quero provocar a Cecília numa última pergunta, que é o seguinte, que é a pergunta que ficou de fato, né, na aula que ela deu. Eu queria que tu falasse, Cecília, um pouco, até inclusive a tua relação com a esposa do Abdias Nascimento. Eu queria que tu não conseguiu falar disso também bem pouco na tua aula, e muito nos interessa essa relação, porque nós estamos nos últimos 10 anos vendo um sujeito no teatro que ele era muito incomum, que é o homem e a mulher, o negro e a negra. Eles não eram conhecidos para o teatro brasileiro há muito pouco tempo atrás. Tu fizesse há pouco tempo um espetáculo só com atores negros, eu acredito com o texto do Zumbi, e também gostaria que tu falasse dessa relação do Boal com o teatro experimental do negro e a tua proximidade com a esposa do falecido Abdias do Nascimento, que tu contasse um pouco mais desse encontro, que tu também pudesse nos contar o que ela te contou do Boal com o encontro com o teatro experimental do negro, que me parece uma das grandes coisas que o teatro brasileiro produziu na sua história, de todos os tempos, e que o povo brasileiro não conhece, nem os artistas do teatro conhecem. Então, os atores e atrizes negros e negras estão cavocando, tentando colocar tudo isso para fora, mas claro que é difícil. Mas eu queria que tu fizesse esse comentário. Não, mas olha, o Boal conheceu Abdias quando o Boal era muito novo, muito novo. E se conheceram num café, numa circunstância assim, dessas que as pessoas se encontram. E como os dois faziam teatro, não sei como surgiu o convite, talvez o Abdias tenha convidado o Boal se autoconvidou, para começar a escrever peças de teatro para o Abdias. E escreveu várias peças para o Abdias, né? E continuou sendo um grande amigo dele para o resto da vida toda, eles continuaram sendo amigos. Amigos que não se encontravam assim tanto, mas que quando se encontravam, gostavam muito de se encontrar. E tudo isso ele conta no livro do Padeiro, né? Esse encontro e o quanto ele gostava do Abdias. E, na verdade, eu só entrei em contato com a viúva do Abdias, que eu conhecia assim, no encontro social, quando o Boal e Abdias ainda estavam vivos, porque quando eu fui a São Paulo, num desses espetáculos, para uma dessas montagens que a gente fez recentemente lá, eu fui ver a exposição do Itaú Cultural sobre Abdias Nascimento. Eu sumi aqui do planeta. E aí, para meu grande surpresa, eu vi uma carta também, mais uma vez uma carta, onde Abdias está apresentando o Boal, mas uma carta muito formal, engraçadíssima, que está no acervo, né? Ele apresenta Boal para o Teatro Experimental do Negro de lá, dos Estados Unidos. O Boal foi para os Estados Unidos com 21 anos. Ele era muito novo. Então, ele escreveu peças para o Teatro Experimental do Negro de lá. Inclusive, tem duas que estão perdidas. Uma que escreveu para Abdias, a viúva do Abdias não tem, eu também não tenho. A gente não sabe onde está esse texto, não está em lugar nenhum. Mas tem duas que estão só em inglês, sabe? Que ele escreveu para aquele grupo de lá. E é engraçado, né? Porque se fosse hoje, talvez, os grupos de teatro negro não teriam aceito o Boal como dramaturgo. Mas essa questão não se colocava naquela época, né? Imagina, né? Hoje se discute muito o lugar de fala. Então, esse grupo de teatro experimental do negro estava apresentando peças escritas por um branco, que certamente tinha outra visão, e tinha uma peça... São peças ruins, viu? A gente pode mandar para vocês lerem, se vocês quiserem. Teve um encontro no Sesc a propósito de uma peça. Oi. O quê? Chega? Acabou? Dares, eu quero ler. Tudo bem. Eu não sei se... Porque, assim, eu tenho muitas peças escaneadas que estão no computador do meu consultório.
elas não estão nesse computador, através do qual eu estou falando com vocês, que é o que está na minha casa, que é o que o Ministério de Educação da época do Lula mandou para a UFRJ para fazer o tratamento da documentação do Boal. Se fosse hoje, não existiria, provavelmente. Então, eu não sei se eu tenho eles aqui. Acho que estão dentro do meu celular, olha, porque eu mandei para um diretor negro e pedi para ele fazer um trabalho teórico sobre essas peças. Mas uma assim, por exemplo, é muito engraçado. Esse, então, vou contar rapidinho, porque o nosso tempo está acabando, que foi objeto realmente desse encontro lá no SESC, lá de São Paulo, mas um encontro de teoria, né? Que chama A Filha Moça. E a grande questão é que é uma moça, é uma família negra, e essa moça quer trabalhar. Então, assim, não pode, enfim, imagina, uma peça dos anos 50. E essa peça foi censurada. E os documentos da censura que a gente tem, né, nós temos essa documentação, o argumento é que era um atentado aos bons costumes. Se que uma moça de 20 e poucos anos, que ainda por cima era negra, quisesse trabalhar nos anos 50, era um atentado, considerado um atentado aos bons costumes, e a peça foi censurada. Então, veio absurdo, mas eram peças assim, bastante ingênuas, né? Não eram peças boas, imagina. O Boal era muito novo. Então, mas essa carta também é muito interessante e ela está no acervo Augusto Boal, porque a solenidade do Abdias apresentando o Boal pareciam duas autoridades, entendeu? Importantíssimas. Como assim, se o Abdias fosse o ministro da Cultura e o Boal fosse o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Uma coisa mais ou menos assim. E eram duas pessoas que provavelmente os Estados Unidos nunca tinham ouvido falar, mas enfim, eu achei ótimo. O teatro começa assim, né? De você se apresenta e se representa. Mas assim, isso para falar, né, da relação de Abdias com o Boal, tem documentação no acervo Augusto Boal, tem muita coisa lá que vocês precisam ver. Tem no livro Hamlet, o Filho do Padeiro. Eu não estou querendo aqui vender o livro, mas é um livro muito bom, é um livro delicioso assim, de memórias de Boal. Mas você perguntou outra coisa. O que você perguntou, André? Perguntou sobre essa relação do Boal. Não, eu estava só curioso, tu saiu para ela, tem gente muito bem, como sempre, com uma delicadeza amorosa. Não, você falou do Zumbi. Sim, mas eu também queria, se tu conseguisse me falar, eu também queria te provocar se essa amizade com a falecida do Abdias ainda hoje se suscita uma conversa daquela realidade por parte dela. Tu tem uma boa narrativa sobre Não? Não, mas olha só, a gente não tem muita relação. Ah, tá certo. Ela é uma pessoa que cuida do acervo do Abdias muito bem, assim como ela cuida do acervo do Boal. E a gente, vez por outra, se fala, porque precisa de um documento, pergunta se um documento está num lugar ou está em outro. Mas, de alguma maneira, acho que os trabalhos são bastante diferentes, assim, uma fase e outra fase. Porque cada uma cuida do acervo do seu marido. Isso já também poderia ser objeto de uma tese, né, sobre as viúvas. Porque também tem a viúva do Paulo Freire, que ocupa muitíssimo do trabalho do Paulo Freire. O que seria da cultura dos países sem as viúvas? Olha, isso na margem horrível. Eu até quis convencer a filha do Zerito Viana para fazer um documentário sobre as viúvas, porque tinha uma coleção, e um amigo meu também, que faça a justa aqui, para que ele fizesse um programa sobre as viúvas. Mas ninguém se interessa. Ninguém se interessa, é uma pena. Mas sobre Zumbi, deixa eu te falar rapidinho, olha, porque Zumbi é um musical e conta a história de um herói negro, né? Que, aliás, é uma peça lindíssima, eu adoro Zumbi. Mas, por exemplo, eu fiz Zumbi. Você me vê fazendo Zumbi? Nada a ver, né? Então, claro que tinha personagens brancos também. Mas quando o Boal faleceu, eu pensei, bom, mas é uma peça que se faz tanto, e eu adoro, e eu já fiz muitas vezes como atriz, e eu queria que fosse feita com atores negros, finalmente, com um elenco negro.
e convidei o João das Neves para dirigir. E ele fez uma versão de Zumbi totalmente inusitada para mim, porque Zumbi era sempre feito assim como um jean, a camiseta e um tênis, e ele fez Zumbi com cenografia, fez Zumbi com roupa, com vestiário, e com o elenco negro de Minas Gerais, porque ele morava lá, né? E a mulher dele, que é uma ótima música, a Titane, fez a direção musical. E Zumbi tem uma música belíssima. Então, foi a primeira vez que a música do Zumbi realmente, assim, resplandeceu. Porque a parte musical dessa montagem foi extraordinária. Tanto os cantores, como os arranjos, e tinha instrumentos em cena, enfim, porque a gente cantava assim, imagina, Lima Duarte, um maravilhoso ator, mas não canta nada. Então, assim, era daquele jeito que o Val também não cantava nada, então, pouco importa, vai daquele jeito, e era o estilo do Arena, né, e dava certo. O estilo da Arena dava certo totalmente, era bola para frente, aconteça o que acontecer. E aí Zumbi foi feito muitas vezes, mas foi feito também por muita gente no Brasil. E uma peça que eu amo e que eu gostaria que fosse feita mais vezes. E agora eu gostaria que os grupos de atores negros fizessem mais Zumbi, porque realmente a música do Edu Lobo, Edu depois, enfim, pegou outros caminhos. Mas naquela época era muito novo Edu Lobo. Acho que ele tinha 17, 18 anos quando eu vi Zumbi. E as músicas são maravilhosas. Realmente. Gente, eu queria ainda ouvir um pouco mais o Arashane, se quiseres, óbvio, mas o nosso script, ou o roteiro final, ele chegou realmente ao final. Ele chegou ao resultado que nós, quanto atores, quanto produtores, diretores, cenógrafos, iluminadores, atrizes, atores, diretores, conseguimos, buscamos e alcançamos. O objetivo do teatro é chegar ao seu público. Quero dizer uma informação para vocês, rolou um debate, assim, o nosso teatro de hoje, ele foi uma coisa magnífica, os outros não foram sempre assim, mas esse, para o seu último, foi assim. Aqui o espectador debateu, seríssimo debate aqui no chat, foi um debate que eu queria, vocês não acompanharam, acredito eu, se acompanharam, vocês tiveram o mesmo prazer que eu. Houve um debate no chat aqui muito interessante, que depois vocês vão ver. Eu não vou dar esse spoiler, como diz os jovens, o spoiler, não dá o tal do spoiler e tal, eu não sei que bem é isso. Mas eu não vou dizer, mas houve um debate entre os espectadores do nosso espetáculo. Eles nos ouviam e debatiam ali no chat, entre eles, temas entre eles, um tema que suscitou aqui. Bom, para nós chegar ao nosso final, o nosso final chegou, sempre acaba o teatro, isso aqui é importante, mas os presentes chegarão na casa de vocês se deliciarão nessa época de pandemia. Mas eu gostaria que o Arashane pudesse encerrar para nós esse espetáculo com as suas palavras. E eu já agradeceria de antemão vocês, gente. Eu continuo com o Boal, viu, nas minhas aulas. Eu vou com o Boal praticamente até a vida, eu acho, porque não sai, não desencarna de mim esse brutal de Augusto Boal. Mas, Arashane, termina para nós terminar nossa aula de hoje. O Marcelo fez um bom fechamento ali, né? Mas o que eu queria colocar, né, é que as pessoas deveriam, quem não conhece, redescobrir o Boal, né? E ele emplaca numa outra visão, né? Essa visão mexe com o ator, mexe com o espectador, não ator, e a gente precisa muito nesse momento, né? Tá com essa coisa viva e valorizar as memórias vivas que estão aí ainda, né? Não a gente só ir pegar em algum papel, porque as pessoas trazem com mais detalhes, mais vivências mesmo, né? Eu fico muito agradecido de estar nessa mesa aí com todo mundo. Eu vou parar por aqui. Muito obrigado. Olha, André, eu só queria deixar uma dica, assim, para quem se interessa e quer ver mais a documentação do Boal, que tem esse acervo virtual na internet, vocês podem ver. Mas vocês também podem escrever para a gente. E a gente tem colocado muita coisa na página, que você postou, né, Silvia?
Foi muito bonito esse texto que a gente encontrou numa gaveta. Um escrito à mão por Boal, que ele tinha 20 e poucos anos, dizendo como, é tão bonito, dizendo como ele sonhava que ia ser o teatro. Tão lindo, o teatro dele ia varrer o chão. É muito bonito esse texto, não é não? E está na página do Instituto no Facebook, e vocês podem ler. É tão bonito que dá vontade de ler, né, assim, publicamente, porque é a essência do teatro, assim, da pessoa que faz tudo. Limpa o banheiro, vende entrada, depois entra em cena e faz papel, sei lá, de Luís XIV, depois volta a limpar o banheiro. E assim era como ele imaginava o teatro que ele queria, e ele escreveu isso quando ele tinha 20 anos, 21 anos, assim. E a gente encontrou na gaveta. Maravilhoso, muito bom, muito lindo. Silvia? É só dar boa noite, agradecer, estar aqui junto, essa impressão que está, assim, que a gente está realmente na casa de cada um, de cada uma. Então, depois vou ler o chat, não li, assim, não acessei os comentários no Face, mas geralmente são sempre muito ricos, né? Então, um prazerzão estar perto de vocês hoje e estar ouvindo mais uma vez a Cecília e estar reencontrando o Arachane, o Marcelo, você mesmo, André. Obrigada por esse trabalho todo, muito legal. Não, eu também queria agradecer e queria saber onde é que está o chat para ver os comentários, porque eu sou uma nulidade em matéria de tecnologia, então depois vocês têm que me orientar, porque... Sim, eu vou mandar, provavelmente esse material vai ir para ti, Cecília. Tá. Marcelo? Eu gostei muito de conhecer todos vocês e fiquei tão engraçada, porque eu não sou brasileira, eu sou argentina. E eu gosto muito do sotaque gaúcho, e fiquei pensando assim, que é parecido com o sotaque do interior da Argentina. Não sei que os argentinos devem achar dos uruguaios também. Tem uma forma de cantar, né? Que os países se parecem ali. Somos todos gaúchos. Isso é engraçado, né? Isso é engraçado porque quando a gente sai daqui, fica muito nítido que nós somos daqui, né? Porque a gente fala com um sotaque, né? E às vezes que a gente teve no Rio, as pessoas... mas vocês são bem lá do sul, né? E quando a gente tem os turistas muito argentinos aqui na praia, em Florianópolis, né? A gente se comunica com muita... Não com muita facilidade, mas com mais facilidade do que as demais regiões, né? Mas eu queria agradecer só e fazer uma provocação aí para o André. Quem sabe a gente não pega, né, uma obra do Boal e não faz uma aula, um debate ou uma leitura especificamente, como a Cecília provocou, né? Fazer uma leitura do livro, afinal de contas, é tão importante manter, né, como disse o Arachane, vivo os nossos, né? As nossas referências, os nossos brasileiros do teatro, né? E o Boal né, para mim, a referência maior do teatro do Brasil, né? É isso. Um abraço e muito obrigado e até a próxima, gente. Pois é, foi um prazer conhecer vocês. E não esquece de me mandar carta. Eu fiquei curioso se a Cecília é flamenguista e se a Cecília é Rosário Central ou Quilmes, lá na Argentina. Qual é a nacionalidade de futebol? Eu acho que ela é flamenguista. Eu acho ela com uma expressão flamenguista. Acho os outros clubes interessantes, mas na Argentina eu pensei que fosse Rosário Central ou Indo Boys ou Quilmes. Não achei que era Boca Juniors nem River Plate. Nada disso. Olha, eu sou uma nulidade em matéria de futebol. Mas se você quer saber, o Boal era Fluminense. Tá bom, tá ótimo. Boal era Fluminense, meu filho não é verdade. Mas não era nenhum fanático. Quando era jovem, ele jogava futebol. E é engraçado que os meus filhos não se interessam por futebol. E o meu neto mais novo também não, era ele que estava... Agora está na astrologia, os horóscopos, que os casais combinam. Ele tem 8 anos.
Mas o meu neto mais velho é Botafogo. Botafogo vai ser doente. Tá bom. É porque tem muitas peças, né? A gente tinha muito mais para falar do Boal referente à dramaturgia dele. Eu vi muitas peças do Boal, né? Uma das primeiras que eu vi dele na terreira foi A Heroína de Pindaíba, né? Que foi uma das peças do Boal, que foi uma das que eu vi. Depois, no caso, estou montando uma. Mas, enfim, eu acho que o encaminhamento ficou bom, Cecília e Marcelo. Eu acho que nós deveríamos nos dar essa oportunidade de nos embebecermos com um texto do Boal e logo produzirmos essa leitura dramática. Ficamos como um encaminhamento do nosso próximo espetáculo, uma leitura dramática, uma leitura de um texto do Boal, que a Silvia ou a Cecília podiam nos ajudar numa escolha ou numa sugestão de leitura que vocês achassem interessantes, para a gente também não ficar tão perdidos, né? Mas acho que um bom caminhamento da nossa próxima aula é uma leitura dramática de um texto de Augusto Boal. Estamos já com a nossa próxima produção encaminhada. Faltam os patrocinadores, faltam, né, os aluguéis de teatro, ou de uma streaming, um aluguel de streaming agora, né, de teatro. É mais streaming, que aluguel de streaming nós vamos ter que ter, pode ser um streaming melhor, maior ou não, nós somos populares também, mas enfim. Fizemos todos os streaming gratuitos. Beleza. E vamos nos vestirmos e vamos fazer essa produção, que é a nossa segunda produção já, porque essa aqui está acabando. E eu quero desejar a vocês uma boa noite, um beijo no coração de vocês. Vocês me dignificam minha alma, uma alma que está demais dignificada por ter presença tão grandiosas na minha vida. Vocês fazem parte de uma vida que é assim, de muitas estradas, muitos caminhos, mas eu estou extremamente emocionado nesse momento. A emoção Obrigada, André. Obrigada, gente. Beijo para todo mundo. Boa noite. Continuem se cuidando. Cuidado. Tchau. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Abraços.